dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Sem tardar, então, abramos as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. Pastor Lars, eu fiquei sabendo nessa semana, principalmente ali na sexta-feira, que tem um Fiorino rodando 100 km na reserva. Você acredita? Pois é, mas ele nem veio aqui para Você viu? Deus é fiel. Eu falei, Jesus amado. É isso? Que tremendo, irmãos, que tremendo, que tremendo. Mas falei uma coisa, né? Falei, Deus está fazendo isso, você está onde? Né? Está nos santuários lá. É só Jesus, né? Imagina, irmãos, vocês já pararam para pensar nisso? Que carro faz 100 km na reserva? Quero um carro desse. Eu quero, também. Fiorino? Ainda com passageiro, né? Estavam lá em 2. Como assim? Que loucura! Na estrada ainda, né? Como ele disse, só em quinta marcha. O que é isso? Veio aqui de avião? Veio em pomo? Sabe o que é isso, irmãos? E aí, isso que é maravilhoso. Muitas vezes Deus ele faz isso para poder mostrar e provar, assim, não só mostrar para o homem, mas para provar a fidelidade da serva dele. Porque assim, a mulher santa ela santifica o marido, não tem como. E Deus assim, Deus prova tudo isso e Deus faz isso. Mas muitas vezes nós temos que enxergar isso, né? Não adianta Deus estar fazendo milagre e a gente olhando e não vendo milagre. Quer dizer, testemunha até, né? Senão não estaria sabendo, não teria o conhecimento disso. E assim, quantas coisas Deus já não está fazendo e vamos entrar neste mérito e nós não estamos sendo gratos, né? Ou seja, que gratidão é essa? Gratidão de reconhecer que é através dele, que é ele quem está fazendo. Porque coisa assim não somos nós, não adianta. Nenhum carro vai andar sem combustível, não adianta. Se não for Deus, não anda. Não anda. A gente jejua se não for Deus que mandou? Não. Hoje tem aquele negócio de jejum intermitente que é mais para algo que a pessoa faz diante de regras, né, nutricionais, um monte de coisa. Mas faz um jejum de pelo menos, nem precisa muito, 3 dias sem orientação de Deus. No segundo dia você já está duro lá, morrendo de fome. No segundo dia, não no primeiro, no segundo dia. Porque no primeiro você ainda tenta, né? No segundo dia você está lá na cama, não sei o que está acontecendo, não estou com vontade de nada, parece que eu estou sem força. Mas na direção do Senhor você faz os 3 dias e você aguenta mais, não é? Por quê? Porque através da força do Senhor, nós podemos tudo. E é isso que aqui em Isaías capítulo 41, versículo 1 diz. Então, assim diz a palavra do Senhor: calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e a chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre os reis? Ele os entregou à sua espada como o pó e como pragana arrebatada do vento ao seu ar. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamado as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou o ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada: boa é. Então
com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, amigo meu, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os meus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo. A ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Desde o início do culto, quando o pastor Laércio abriu o culto, não somente a hora que ele foi abrir a palavra, lá no Salmo 119, mas também quando ele começou a oração aqui antes, porque nós estamos, todos os cultos, nós paramos aqui 10 minutos antes, nós já começamos a oração. O Senhor já estava levando ele a isso. Ao quê? A reconhecer o senhorio do Senhor. Porque muitas vezes nós falamos tanto, mas tanto das coisas que foram feitas, mas nós não reconhecemos esse senhorio. Não reconhecemos quem Ele é. Não reconhecemos o que Ele tem feito. O Henrique veio aqui dar um testemunho, como o seu Carlos. O que eles disseram? E principalmente o Henrique, ele viu algo que Deus ele fez, mas ele não fez simplesmente quando o Henrique já estava pronto para poder receber num primeiro momento. Ele fez para mostrar o poder dele, e num segundo momento o que ele fez? Ele confirmou quem ele era. Ele confirmou aquilo que o Senhor tinha dito para ele. Então, e é isso que nós temos que começar a perceber no Senhor. No primeiro momento, Ele vai nos dar a oportunidade para que num segundo momento a gente confirme, ou melhor, Ele confirme aquilo que nós estamos fazendo para Ele. O Senhor, quando Ele abriu a boca aqui, e quando Ele disse, através do profeta Isaías, Ele começou a manifestar e apresentar-se diante do povo. Ele falou primeiramente, calai-vos, ó ilhas. Ou seja, o que ele estava dizendo com isso? Ele estava mostrando algo assim, muito além daquilo que a gente consegue enxergar. Ele estava falando, está vendo? Olha, terra, quem eu sou, o que eu fiz, todas as maravilhas que eu apresentei diante de ti, todas as coisas que eu estou fazendo por amor à sua vida. Uma mãe, um pai, ou alguém pode te abandonar, mas eu nunca vou te abandonar. Eu nunca deixei você na mão. Eu nunca olhei para o lado diante da sua dificuldade. Eu nunca fiz nada ao contrário, mas sempre te mostrei que aquilo que você fizesse sempre teria uma consequência. Por isso que eu estou contigo todos os dias e em todos os lugares. Deus nunca nos abandonou. Deus nunca falou nada ao contrário. Deus nunca olhou para outro lugar diferente do lugar onde nós estávamos. Ele sempre nos viu. Ele sempre analisou quando nós estávamos naquele dia de manhã, quando nós estávamos naquele dia à tarde, quando nós estávamos à noite e quando nós estávamos na madrugada. Ele olhou e viu tudo. Mas ele não viu e falou, ele só viu. Por que isso? Porque ele não vai ficar apontando o dedo para você. Ele não vai ficar olhando para você, porque você já assumiu um compromisso. Você já assumiu uma posição. Ele não vai ficar olhando para você e falando, você lembra? Não. Ele vai falar assim, você já sabe, mas ele vai falar dentro de você isso. Como ele disse aqui para o povo. Mas diante
daquilo que o povo estava passando, diante de um cativeiro que o povo estava vivendo. Como enxergar isso? Diante de um problema, de uma circunstância, de uma situação, até mesmo diante de uma prioridade. Porque normalmente é isso, né? A gente pede tanto uma coisa para Deus que a gente acaba priorizando mais aquilo do que propriamente o Senhor. Como priorizar algo que Ele está nos entregando para nós sermos o melhores e fazermos com excelência, se a prioridade tem que continuar sendo Ele? Porque Ele, em poucas horas, pode fazer aquilo que você pode demorar uma semana. E você vai se cansar, vai. Você vai se frustrar, vai. Você vai ficar mal-humorado, vai. Mas com Ele, quando Ele dá o tempo, você vê tudo, em tudo, que o tempo dele é perfeito. Nada acontece fora disso. Ainda que a gente olhe e veja, o Senhor está se atrasando. Ô Pai, o Senhor não está vendo o meu desespero? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo as coisas que estão acontecendo? Então, Ele vê tudo. Ele enxerga tudo. E não enxerga, entenda uma coisa, antes mesmo de surgir a internet, Deus já sabia o que já estava passando dentro da sua cabeça, tá? Não adianta você olhar e falar, não, agora eu vou lá, não. Então, esse negócio de inteligência artificial é agora, é moderno. Mas já existe um Deus acima de tudo isso que compreende cada atitude, cada pensamento seu e sabe sim o que você vai fazer, e sabe sim o que você pensou, e sabe o que você fez. Ainda que a gente esconda, Ele sabe. Mas, na palavra, o que Ele fala? Diante de tudo isso, diante de todos estes problemas, essas circunstâncias, estas situações, esforça-te. Entenda, esforçar não é simplesmente fazer uma força sem um propósito, sem um planejamento, sem uma intenção. Esforça-te saiba aonde você vai buscar as suas forças para que aquilo que você vai buscar se concretize, ou seja, tenha sucesso. Se você vai lá, que nem o pastor Lóris acabou de testemunhar, se você sabe que você precisa de algo, fale para Deus o que você precisa, mas tenha detalhes. Fale, mas não desista. Porque se nós não nos esforçarmos em continuar, vai chegar uma hora que o que vai sair da nossa boca vai ser murmuração, vai ser muitas vezes ingratidão, e nós vamos começar a declarar o que? Destruição, e não mais as bênçãos de Deus. Por que isso acontece? Eu nem ia falar, mas o Espírito Santo de Deus direcionou. Porque muitas vezes aquilo que foi o Senhor deu nessa madrugada do áudio, porque assim, se nós não entendemos este novo nascimento, ou seja, quem nós somos em Deus hoje, nós nunca vamos entender quem Ele é na nossa vida. Se nós não entendermos este novo nascimento, nós nunca vamos compreender a pessoa do Espírito Santo nos movendo e nos dirigindo. Porque senão nós vamos continuar indo de lugar para lugar, nos adaptando a uma nova realidade, ou querendo, aspas, nos reciclar diante de algumas concepções, mas nunca uma mudança real. Porque o novo nascimento, ele traz o que? Regeneração. O que é regeneração? É ser gerado de novo mesmo, irmãos. Não é esse negócio de, agora Deus limpou aquela sujeirinha e eu continuo daquele mesmo jeito. Não, mentira, não é assim. Novo nascimento, Ele faz novo. Ponto. Começa do zero. Zerou. Vamos, começa de novo. Por isso que na palavra é muito clara no Novo Testamento que fala que nós temos que almejar, quando novos convertidos, quando nós aceitamos este novo nascimento, que nós temos que almejar este leite espiritual, que é exatamente aquilo que vai nos alimentar para a hora que nós crescermos, nós começarmos a nos alimentar da palavra, mas de uma maneira mais sólida. Porque este novo nascimento,
Ele nos mostra e nos dá a condição de vivificarmos, ou melhor, de sermos vivificados no Espírito. Ou seja, há uma ligação, há um elo, algo que começa a ser consolidado em nós. Se nós só estivermos acostumados ou adaptados ao ambiente, isso não acontece. Porque nós vamos até chegar e falar, nós podemos até falar, não, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Deus, como hoje é muito usado nessa terminologia. Não, eu sei quem é Deus, não, eu sirvo a Deus, eu faço as coisas para Deus. Perfeito, ótimo, tá, qual Deus? E é isso que tem que ser definido. Este Deus que nos amou a ponto de entregar Jesus, ou aos outros deuses que estão espalhados por essa terra? Existem muitos. Você quer saber qual que é o maior Deus? Ou um dos maiores deuses que muitas vezes a gente se rende a ele? O nosso eu. Como é? Muitas vezes nós somos tanto eu, que nós deixamos o nosso eu tomar o lugar de Deus. Tanto minha vontade, ou seja, é aquilo que eu quero, que nós esquecemos que existe um Deus todo-poderoso, que não mediu esforços para entregar o seu filho, para poder falar assim, olha, ele vai morrer com morte que é considerada maldição, para ele ser realmente maldito, para ele levar sobre ele toda a maldição, toda a iniquidade e todos os pecados daquele que realmente confessá-lo como Senhor e Salvador e querer viver essa vida. Esse amor que nos constrangeu a ponto de ainda Ele enviar o Consolador, o Espírito Santo, para poder nos ensinar todas as palavras que foram ditas por Jesus. Não estou falando de uma manipulação de igrejas, não, irmão. Estou falando de algo muito maior. Algo que, uma vez selado dentro de nós, transforma a nossa vida e nos leva ao entendimento da onde o Senhor quer nos levar e aonde nós queremos chegar. Porque quando o Evangelho ele é pregado na essência dele, nós entendemos quem é Jesus, nós entendemos quem é o Espírito Santo de Deus. Não existe no nosso vocabulário a palavra desisto. Ainda que possamos pensar, ainda que as aflições possam ser tamanhas, não existe isso nesse vocabulário. Por quê? Porque nós somos, vou criar uma palavra aqui, indesistíveis através de Jesus. Porque quando nós adotamos isso, ou nós mergulhamos nesta fé, tudo começa a se mover em pró da glória dele. Tudo começa a se mover para que a glória dele se manifeste. De que maneira? Aí é onde nós entramos. Da maneira que muitas vezes nós nem compreendemos. Quantas vezes você se viu numa situação onde parecia que não tinha mais solução? E você falou, agora já era, agora não tem mais como. Daí a sua atitude foi entrar em desespero, foi gritar, foi chorar, foi brigar, foi falar, foi lançar maldição, fazer um monte de coisa, né? Daí depois que você acalma, você fala assim, nossa, o negócio estava na minha frente, eu não vi. Por quê? Compreenda isso. Da mesma maneira que vem o problema ou a situação, a resposta já está na nossa frente, mas nós temos que sair daquele ambiente que nós estamos, dar um passo para fora e olhar sempre com o nosso foco em Jesus. Quando nós fazemos isso, nós olhamos e falamos, por que isso está acontecendo? Por que eu não enxerguei isso antes? Por que eu não percebi isso antes? Na verdade, nós não percebemos porque aonde nós queremos estar? No lugar que nós achamos
que nós temos que permanecer. Mas na verdade, permanecer não significa ficar estagnado no mesmo ambiente. Você pode dar um passo para fora, analisar a situação e continuar com os seus olhos no foco. Porque esta presença, ela só é revelada quando nós conseguimos nos separar destas coisas. Perceba bem, como você está projetando o decorrer da sua vida? Como você está projetando o decorrer deste ano? Você já fez? Você está com o seu planejamento? Você está com tudo em suas mãos? Ou você está assim, estilo... as pessoas que não têm organização e estão aí de qualquer maneira, o que acontecer, e muitas vezes usam essa terminologia, tá? Usam até esse termo, usam assim, falam assim, o que Deus fizer tá bom. Pera, Deus ele faz, mas se você não tiver um propósito de onde você quer chegar, jamais Ele vai proceder e vai te dar os passos firmes para você caminhar. Você tem que saber, se você tem um negócio na sua mão, faça o planejamento de onde você quer chegar. Se você tem um sonho, faça o planejamento de onde você quer chegar. Porque sonho, propósito, isso não tem nada a ver com o nosso alvo. O nosso alvo continua sendo a vida eterna. Mas as coisas que nós vamos fazer aqui, nós temos que ter sim organização. Saber o que nós vamos fazer. Saber o que nós somos e aonde nós queremos chegar. Eu lembro bem que quando jovem, eu sabia e coloquei na minha cabeça que eu queria ser atleta e trabalhei para isso. Não conhecia Jesus, não sabia nem de quem era Deus, e muito menos as coisas que iam acontecer, mas eu trabalhei nisso. Quantas horas eu treinava por dia antes de começar a trabalhar? Eu treinava 5 horas por dia, todos os dias. Depois que eu comecei a trabalhar, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar, comecei a estudar e comecei sempre a tirar um tempo para continuar treinando. Por quê? Outra coisa, se nós não sabemos como chegar àquele lugar e nós não temos um planejamento, ou seja, vou usar uma frase que muitos usaram aí, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, não é? Que é muito mais fácil, né? Então, vai embora, corre. Mas quando você sabe para onde você quer ir, você tem que traçar. E o detalhe, traçando em quem? No Senhor. Porque Ele vai determinar cada passo e fazer com que você chegue àquilo. E daí você olha e fala assim, não, mas eu tenho que me preparar, mas eu preciso ter condições. Então, agora eu vou usar aquilo que eu vivi. As condições são boas, mas o negócio não está preso na condição que você tem de fazer, ou no meu caso, praticar aquele esporte. Está em você fazer aquilo acontecer. Ah, mas eu preciso da melhor chuteira, eu preciso do melhor meião, eu preciso do melhor calção, eu preciso da melhor camisa para poder treinar. Então, mas se você não tiver, você não vai treinar por causa disso? Ah, agora só faltou uma madeira, não é? Não. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes não vai ter condição. Mas quando nós damos um passo de fé, nós, tá? Não olhe para em volta. Nós, quando nós damos um passo de fé, as coisas em nossa volta começam a colaborar para onde nós queremos chegar. Então, nós temos que entender, quando Deus, Ele escreve, ou quando o Senhor Ele usa o profeta para poder dizer a este povo, perceba bem, o povo estava onde? No cativeiro. Ou seja, não tinham condições para eles poderem ver o milagre, não tinham condições para eles poderem chegar aonde eles almejavam, não tinha condições para eles poderem querer voltar ou querer fazer aquilo que Deus já tinha ordenado eles fazer. Eles não estavam ali com a condição exata, mas aqueles que criam, eles começaram a viver e caminhar em cima disso. Entenda, não é o ambiente que você está, mas é como você se comporta naquele lugar.
Você quer ser o melhor? Mas se você quer ser o melhor, se passa a noite inteira acordado e no outro dia quer acordar cedo para poder levantar, para poder treinar. Uma coisa eu aprendi desde pequeno: você quer levantar cedo para poder treinar e quer realmente ter um empenho, vai dormir cedo. Porque se você não for dormir cedo, o seu organismo, aí eu não estou falando nem de coisa espiritual, tá? O seu organismo não vai corresponder. Ou seja, você não vai desempenhar, ainda que sua mente olhe e fale assim: pô, legal, aprendi. Ah, tá. Daqui a pouco você é assim: nossa, mas o que eu aprendi mesmo? Por quê? Você está cansado. Você já viu uma pessoa cansada produzir? Acredito que uma boa parte de nós, assim, quando nós começamos a fazer, como muitas vezes aconteceu no decorrer da vida, quando nós nos esforçamos demais e começamos a extrapolar um pouco, né, o nosso horário mais ou menos de trabalho. Exemplo, vamos colocar, se a gente for trabalhar num trabalho de esforço braçal, se a gente passar de determinado número de horas, não vai adiantar você ficar mais naquele lugar. Porque a hora que você vai levantar a marreta ela nem levanta, ela vai fazer assim, ó. Você vai falar assim: não vai. Se você pega e você de repente está num computador, você está fazendo, sei lá, uma programação, uma arte, editando um vídeo, alguma coisa, passou daquela quantidade de horas, o seu olho já não vai ver mais nada. Você pode digitar, mas você vai estar sempre assim. Daí você pega e você faz assim, né? Está ali com a tela, você vai até assim na tela. Peraí, está aparecendo já Matrix, né? Está aparecendo um monte de número aqui. Que negócio é esse, né? Estou enxergando mais nada. Então, cada um na sua função. Se você pega, de repente você está ali, você quer trabalhar na faxina, você trabalha de manhã numa casa, na tarde na outra, e você quer arrumar a sua casa à noite, como você vai chegar em casa? Você vai chegar em casa querendo dormir, não adianta você querer arrumar a casa. Então, você entende? Muitas vezes é isso que nós acabamos fazendo. A gente se esforça tanto naquilo que não é, chega ao extremo do cansaço e acaba não chegando ao propósito e muito menos agradando e fazendo a vontade de Deus. Tudo por quê? Porque nós achamos que nós temos que fazer dessa maneira. Quem disse? Quem disse? O Senhor, Ele tem nos ensinado e tem nos mostrado muitas coisas. Quer ver? Uma das coisas principais: toda vez que você acorda, consagre o seu tempo a Deus. Em vez de você pegar o seu celular, abra sua boca e agradeça a Deus. Não destrave o seu celular e veja a mensagem. Agradeça. Ore. Faça o que o Senhor te mandou. Depois, comece a fazer as coisas. Aí depois, comece a pensar e já fazer o planejamento do seu dia. Mesmo que você ainda já tenha, sabendo que você tem que entrar tal horário, sair tal horário, faça o planejamento do seu dia. Por quê? Isso se chama organização. Porque amanhã ou depois, você vai saber que em determinado dia, você tem mais tempo vago para fazer determinadas coisas do que aquele outro dia. Você vai conseguir fazer um mapeamento da sua vida. E você vai falar: por este tempo, na hora do almoço, vai ser melhor. Então aqui eu posso fazer um propósito com Deus. Aqui eu posso meditar na palavra. Aqui eu posso orar mais um pouco. Aqui, então você começa a ver brechas que você achava que você não tinha. Porque a organização, ela faz isso. Ela nos dá as brechas daquele tempo que a gente acha que nunca teve. Então quando nós olhamos isso, enxergamos isso e começamos a ver aquilo que o Senhor disse ao povo, o Senhor mostrou isso para eles: em tudo eu estive presente, em tudo eu estive contigo, em tudo eu mostrei e revelei a minha glória, mas vocês ficaram simplesmente olhando as outras coisas e não aquilo que eu quero mostrar para vocês. E diante disso, ele chegou e falou assim: então, não temas, não desista, mas, começa agora a ajustar a sua vida e alinhá-la com o Senhor. Comece a ter um padrão,
onde você consiga fazer todas as coisas e na hora que você for dormir, você olhar e falar assim: Senhor, obrigado. Não ir dormir porque você é obrigado, mas dormir porque você já está agradecido porque todas as tarefas já foram feitas. Porque muitas vezes é isso que nós acabamos fazendo, né? A gente olha na hora, nossa, já tem que dormir, né? E tem que ser ao contrário. Senhor, obrigado, estou indo dormir, porque amanhã eu sei o horário que eu vou levantar. Obrigado, Senhor. E isso parte de nós. Esta organização, ou seja, irmãos, vou tirar um pouco a palavra organização e vou colocar assim: essa conscientização de quem é Deus no nosso tempo tem que ser feita, porque é Ele que administra o nosso tempo, não nós. Porque se nós fazemos pela força do nosso braço, você viu aqui? Esforça-te, não é? Nós nos esforçamos para quê? Para fazer aquilo que nós determinamos diante de Deus. Mas quando nós nos esforçamos pela nossa vontade, pela força do nosso braço, por aquilo que nós acreditamos, vai chegar uma hora que nós vamos nos cansar e aquele serviço, ou aquele projeto, ou aquilo que nós determinamos não vai acontecer. E a gente acaba deixando para outro dia, porque nós já estaremos cansados. Mas quando o Senhor Ele está na direção, tudo começa a acontecer de uma maneira diferente. Então, hoje, o Senhor Ele tem nos levado muito a pensar sobre a nossa situação, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que o Senhor quer colocar em nossas mãos, e aquilo que Ele já colocou em nossas mãos. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? E aqui, nós temos várias faixas etárias. Cada um está passando por um processo diante de Deus. Mas como você está tratando isso diante de Deus? Como você está tratando o lugar que o Senhor te colocou? Como você está tratando as bênçãos que Deus está te dando? Como você está tratando o propósito do Senhor em sua vida? O Senhor, Ele é muito claro aqui, e principalmente nos últimos versículos que nós lemos, Ele fala aqui: não temas, porque eu sou contigo. E eu quero te fazer essa pergunta: você crê que o Senhor é contigo? Você crê? Aleluia. Então por que você não deixa Ele fazer? Por que você tem que colocar a sua mão e você tem que colocar a sua argumentação do que Deus quer ou não fazer? Sabe aquele negócio de, não, eu confio em Deus, ótimo. Daí o que é para você fazer, você não faz. O que é para Deus fazer, você faz. Por quê? Confiar é lançar totalmente nele. O que é para Ele fazer, Ele vai fazer. Ou seja, o milagre Ele faz. O posicionamento de nos esforçarmos para cumprir, ou seja, obedecer, nos santificar, meditar na palavra, ter um comportamento que vá dar testemunho da glória de Deus, é nosso. Mas o milagre é dele. É aquele negócio, nós oramos, mas não é só orar. Ah, já pedi. Quantos já viram isso aí? Ah, eu já pedi. Tá, esse eu já pedi, você já pediu, já se revoltou, já está ingrato e já está em outro lugar. Não é? Ou seja, Senhor, obrigado, já falei contigo, já pedi, mas eu continuo. Eu sei que está nas suas mãos, mas eu continuo. Porque é essa continuidade que Deus Ele quer. E a gente olha bem, para na escola, para na faculdade, para em algum tipo de serviço, você termina ele? Não. Por quê? Porque é a continuidade que vai fazer com que você termine, execute, ou seja, conclua, tenha sucesso. E é simples, a gente começa o dia. A nossa finalidade é o quê? Concluir o dia. Não tem muito segredo, né? É o hoje, não tem muito segredo. Mas para nós tem. Muitas vezes tem. Que a gente acaba deixando
o ambiente. Ou seja, imagina, um povo preso. Nós deixamos o ambiente ditar os nossos passos. E é o contrário. É o Senhor que nos coloca. É o Senhor que determina. É o Senhor quem faz. É o Senhor que nos dá a estratégia de caminhar, de marchar, de fazer com que a vontade dEle se cumpra naquele dia em nossas vidas. Nós temos que começar a refletir sobre isso e pensar sobre isso. Porque daí nós vamos lançar, ou seja, lançar toda a nossa fé nele, para que as bênçãos dele cheguem em nossas vidas e permaneçam. Quais bênçãos? Principalmente, irmãos, a bênção da saúde e da paz, que é o significado principal da palavra prosperidade. Se você tem saúde e você tem paz, não vai faltar dinheiro, não vai faltar alegria, não vai faltar o passeio que tanto você quer fazer, não vai faltar o carro que você quer, não vai faltar o conforto que você quer ter. Mas você precisa entender este processo de Deus. Você precisa entender quem você é nele. Quando você entende quem ele é, uma coisa. Agora você entende quem você é nele, é um outro processo. Que daí é uma dependência total. É uma entrega total. Não é ficar à mercê das situações ou das circunstâncias, mas é uma entrega total a ele. E diante disso, não pare. Não desista. Persevere, continue, não temas. Os obstáculos eles estão aí só para um propósito, para você passar para o próximo nível, para você subir para a próxima instância. É só isso. Todo obstáculo ele só tem este propósito, não é para te parar. Muitas vezes nós entendemos o obstáculo como algo que para. Não, o obstáculo que muitas vezes o Senhor coloca, a dificuldade, o problema, a tempestade, as circunstâncias, é para nós crescermos. E se nós não entendermos isso, nós vamos o quê? Parar. Ah, eu estou com dificuldade nisso então. Mas você está com dificuldade nisso ou você não quer enfrentar isso? Tem duas coisas distintas, não é? É aquilo que eu percebi aqui, muitas vezes era isso, a dificuldade. Eu gostava de expressar ao público. Eu lembro que eu tenho um testemunho, isso aí na época da 7ª série. Nós, lá entre todo mundo, a gente sempre tinha aquele negócio das apresentações que eram feitas, né? Em festividades. Daí montou, eu e mais 3, nós montamos ali, a gente ia ser os Beatles, né? Montou lá, aqueles 3, 4 lá. Então assim, a gente não ia cantar nada. Só o fato de cada um estar lá com um instrumento lá na frente, né? Fizemos de isopor, ficou tudo bonito, não sei o quê. Chegou um dia antes. Quem disse que eu consegui sair de casa? Você vai falar assim, loucura, não consegui sair de casa, não fiz a apresentação, e todos os meninos, o que aconteceu? Eu falei assim, eu não sei, só sei que eu não saí de casa. O que era isso? Medo. Medo de estar diante de um público, e o detalhe, eu não ia fazer nada, eu só ia pegar lá, não sei se eu estava com um instrumento, eu estava lá, não sei o que era só para poder estar na frente. Mas chegou um outro determinado tempo. Ou seja, da 7ª até o primeiro, na época o primeiro colegial, hoje o primeiro ano do ensino médio, que eu tive que me posicionar. Porque daí eu já estava trabalhando. Aí o meu posicionamento tinha que ser diferente. Ou eu enfrentava isso, ou eu era paralisado por causa disso. E a escolha foi fazer aquilo que já está dentro de mim para fazer. E eu fui lá e fiz. Com 16 anos de idade, eu assumi o almoxarifado de uma empresa. E essa empresa era uma empresa na época de laboratório de computadores. Você fala assim, loucura. Eu falei assim, então, não é. É o nosso posicionamento. O nosso posicionamento diante da fé que nós temos. Se nós queremos, e se nós permitirmos Ele fazer, Ele vai fazer. Mas na época eu nem entendia quem era Deus, né? Depois você vai entender que Ele estava ali, que Ele fez, que Ele começou a te mostrar. E é dessa maneira que Ele faz a nossa vida. Ele nos livra de tudo, para depois Ele mostrar. Está vendo aquele dia?
então fui eu. Está vendo naquela noite? Fui eu. Está vendo naquele momento, naquele lugar? Então, eu estava lá e fui eu que te protegi. Então, diante disso, não desista. Persista naquilo que o Senhor ele tem para a sua vida. Ainda que hoje você olhe e você não veja nada. Ainda que hoje parece que está meio... Mas é o seguinte, dê um passo de fé hoje. Qual é o passo de fé? Muitas vezes o passo de fé é você sair daquele ambiente e começar a continuar, ou melhor, continuar, ter a sua visão no foco. Continue. Não olhe a dificuldade que estão te apresentando. Olhe a solução que o Senhor ele já te deu. Pode demorar? Pode. Pode ser rápido? Pode também. Mas tudo vai depender. Nós estamos prontos para poder continuar independente de... Como o Henrique disse, né? Foi 1 ano, né? E se ele tivesse falado, não, vou desistir, vou procurar outro? Não era uma atitude louvável? Era. Mas houve algo chamado perseverança. E é a perseverança que nós temos que ter. Se de repente tem uma habilidade ou algo que Deus ele quer fazer na sua vida, não desista porque a primeira vez você errou. Ninguém acertou normalmente, ninguém acerta fazer o primeiro bolo. É um pouco difícil, né? Até você bater a massa certinho. E muitas vezes você erra depois, né? Quando você está no automático, você está lá fazendo, acabou. Por que essa massa não cresceu, né? Daí você fala, é o forno, é isso, não, porque eu já sei. Não, é o forno. Não, muitas vezes a gente tem que rever. Sério, nós temos que começar a rever. Porque normalmente é isso que acaba acontecendo. E este rever está condicionado a isso. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista das coisas que Deus colocou na sua mão. Não desista da obra que o Senhor ele quer fazer através de você. Mas o passo continua sendo o seu. Detalhe, se esforce. Se esforce para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Não é fácil você dobrar o joelho para orar, mas dobre o joelho para orar. Porque muitas vezes a gente não mede esforço para ficar na frente de uma televisão assistindo alguma coisa. Então, se esforce. Se esforce para ler, mesmo que não seja o nosso hábito. Se esforce, leia um versículo se possível. Mas se esforce. Quantas vezes a minha maior dificuldade, irmãos, a minha maior dificuldade era ler. Era a língua portuguesa. Como era uma coisa difícil de entrar na minha cabeça. Fala de matemática. Matemática sabia de parte salteada. Fala para mim matemática. Ixi, fazia a fração assim. Já dava a resposta para a professora. Tem que fazer um problema. Não, está aqui, professora. Para que já está a resposta? Não tem necessidade. Não, tem que desenvolver. Tá bom. Mas língua portuguesa, falar, expressar. Irmãos, foi esforço, dedicação, para poder aprender a ler principalmente. Porque isso requer disposição, requer tempo e requer uma outra coisa. Você está disposto a gastar o seu tempo para isso? Porque a minha cabeça era o que? Pô, eu sou atleta, né? Então eu dedicava o meu tempo lá. Mas ele falou, não, tem uma outra parte da sua vida que também você tem que dedicar o seu tempo. Então seja o melhor naquilo. Faça o melhor naquilo. Seja aquilo que Deus ele quer para você. Mas continue se esforçando. Não é por causa da primeira vez que você vai parar. Ou a segunda vez, não, continue. Insista, não desista. Porque o Senhor ele não desiste de você. E ele não desistiu de você. Muitas vezes ele dá aquela puxada de orelha porque ele não desistiu de você. Ele continua te amando e continua fazendo tudo por você. Então o Senhor ele quer que você mantenha-se em pé para que a glória dele se manifeste em sua vida e você viva tudo que ele tem preparado para você. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que te ajuda e te sustenta com a destra da justiça dele. E que
que essa manhã fique não só marcada, mas que você comece a refletir e rever todos estes conceitos que muitas vezes são apresentados e foram colocados. Reveja sua atitude, reveja aquilo que Deus ele quer para você e se apresente. E o detalhe, o rever não é muitas vezes sair da onde Deus te colocou, não, tá? O rever é o que eu tenho que fazer para que isso seja aperfeiçoado. Porque Ele vai falar para você, se for necessário você sair, você vai sair. Você vai sair daquele ambiente, você vai sair daquele lugar, você vai parar de fazer aquilo, que aquilo está te custando saúde. E é isso que você tem que começar a perceber. Perceba, hoje, o que o Senhor ele tem para você e tudo que Ele quer fazer em sua vida. Perceba todos os detalhes daquilo que o Senhor já fez para você até hoje. E olhe, se hoje você está com teto, se hoje você está vestido, se você hoje tem uma comida, se não fosse por Ele, será que você teria o que você tem hoje? Então não desista, seja grato, persevere. Não faça de qualquer maneira, faça de excelência para o Senhor, tudo que você for fazer. Possa ser uma simples atitude, faça com excelência. Não faça murmurando, xingando, brigando ou até mesmo obrigado. O Senhor não quer a sua obrigação. Ele quer que você faça algo voluntário para Ele. Como hoje nessa manhã, de entregar o seu coração para Ele. Ah, mas eu já estou na igreja. Então, a igreja não salva, tá? Quem salva é Jesus. Então, independente de, o seu coração é dele, o meu coração é dele, o nosso coração é dele, para que Ele continue fazendo e cumprindo o que Ele tem para nós. Mas não adianta nós pensarmos ao contrário. Esquece com esse negócio de, eu vou ter que ir para aquela religião. Esquece disso. Se Jesus fosse religião, Ele já teria falado desde o início lá. Jesus quer que você tenha a vida dele, e nessa vida dele você seja reconciliado com Deus, para você falar de um Deus que você não conhece, mas sim para que você manifeste o Deus que você conhece. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado pela sua presença e obrigado pelo seu amor. Somos gratos a ti, Pai, por este dia, por esta manhã. Somos gratos pelo seu amor e pelo seu cuidado. E assim como diz a sua palavra, Senhor, que nós nos esforcemos em fazer aquilo que o Senhor nos ordenou e que nós não possamos desistir. Porque, Pai, é através da persistência e da perseverança que nós vamos sim, Pai, ver todas as coisas acontecerem e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas antes, Pai, ministra em nós, ó Senhor, um coração puro e um espírito, Senhor querido, contrito diante da sua presença. Aonde, Pai, nós não possamos deixar com que o orgulho seja maior, Pai, que a nossa entrega a Ti, ou muito menos nossas ideologias e pensamentos sejam maiores que a sua palavra. Antes, Pai, faça-nos entender e mergulhar, Senhor, naquilo que o Senhor disse ali, Pai, para aquele povo, e possamos viver, Senhor, nessa dependência, nos esforçando, nos buscando, não temendo, vendo que o Senhor é o nosso sustento e o Senhor que tem nos protegido, nos guiado, nos controlado todos os dias. Por isso somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado pela sua presença. E que seja, Senhor, um dia abençoado. E que esta bênção, Senhor, seja, Pai, refletida através de um mover sobrenatural em nossas vidas, quebrando jugo, grilhões, algemas e amarras, a ponto de nós reconhecermos o Seu senhorio e vermos a Sua glória em tudo o que fizermos, Pai. Graças te damos, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.